Esse vídeo vai explicar para vocês mais detalhes sobre a técnica de DNA fingerprint, mais precisamente que regiões do DNA são utilizadas para provar que, por exemplo, o DNA encontrado na cena do crime é idêntico ao DNA do suspeito, o que prova que ele é o criminoso, ou o contrário, é diferente do DNA do suspeito, o que prova que ele é inocente. Numa questão de vestibular, é muito comum aparecer essa figura com essas barrinhas mostrando o DNA da cena do crime, representado por essas 6 barrinhas, o DNA do indivíduo A e o DNA do indivíduo B, e comparando o padrão de barrinhas, fica muito fácil verificar que o indivíduo B tem o mesmo padrão de barrinhas do DNA encontrado na cena do crime, ou seja, ele é o culpado, enquanto o indivíduo A é o inocente. Agora, que DNA é esse que serve para separar também o indivíduo A do indivíduo B? As regiões de DNA utilizadas para comparar e identificar pessoas como sendo idênticas ou diferentes, uma espécie assim de código de barras que cada pessoa tem no seu DNA, são regiões que a gente chama de sequências repetitivas em tandem. O que são essas sequências repetitivas? A gente tem no nosso DNA vários trechos do nosso genoma que têm sequências repetitivas. Uma delas são as VNTR. Agora, com o exemplo que eu vou dar, a gente vai entender melhor o que são as VNTR. Então vamos imaginar que num cromossomo humano, o cromossomo 3, no braço longo, próximo do centrômero, nós encontramos uma região chamada de região VNTR, que tem uma sequência repetitiva que tem 10 bases: AGT, CGG, TAAG. Vamos dar o meu exemplo, tenho nesta região do meu cromossomo 3, 6 repetições AGT, CGG, TAAG. Todo mundo tem, que a espécie humana tem no seu cromossomo 3, no braço longo, próximo do centrômero, uma região de VNTR em que essa sequência de 10 bases, AGT, CGG, TAAG, encontra-se de maneira repetida. Porém, o número de repetições nem sempre é igual entre diferentes pessoas. Um indivíduo 2 pode apresentar, nesta região do seu cromossomo 3, 8 repetições ao invés de 6, certo? Então, por causa disso, o que a gente faz? A gente fala que esta região de sequências repetitivas é um locus desse cromossomo, é um local desse cromossomo que tem essa repetição, então é um locus. E como o número de repetições varia de pessoa para pessoa, a gente fala que esse locus pode ter diferentes alelos. Quando você tem 6 repetições nesse locus em que AGT, CGG, TAAG repete, a gente fala em alelo A6. Quando são 8 repetições, a gente fala em alelo A8. Perceba que, se você tem 6 repetições, esse trecho do seu DNA é um pouquinho menor do que o trecho do DNA de uma pessoa que neste cromossomo, neste locus, tem 8 repetições. E quem neste locus do cromossomo 3 tiver só 2 repetições, vai ser um trechinho de DNA mais curtinho. E quem nesse locus tiver, sei lá, 12 repetições, o alelo A12, neste trechinho do DNA vai ter o DNA um pouco mais longo. Vale lembrar que nós somos diploides, ou seja, para cada cromossomo nós temos 2 cópias, a do pai e a da mãe. Ou seja, nós temos 2 cromossomos 3, o que veio do pai, o que veio da mãe. E o que acontece é que no locus VNTR, que a gente está falando aqui, não necessariamente o número de repetições que veio do cromossomo da mãe é igual ao número de repetições que veio do pai. Por exemplo, o cromossomo da mãe pode ter vindo 6 repetições, ou seja, nós recebemos o alelo A6 da mãe por causa disso. Mas o cromossomo do pai pode ter vindo 9 repetições, por causa disso nós recebemos o alelo A9 do pai e nós somos genótipo A9, A6. Cada pessoa tem um número de repetições diferentes que recebeu do seu pai e da sua mãe nesse locus do cromossomo 3. Então, o indivíduo 1 pode ser A6A8, o indivíduo 2 pode ser A4A9, o indivíduo 3 pode ser A8A8. E se ele é A8A8, a gente pode inclusive dizer que ele é homozigoto para esse locus.
O indivíduo 4, por acaso, também pode ter recebido o A8A8. O 5, A3A4, o indivíduo 6, A9A12 e assim sucessivamente. Então, o normal é que para esse locus de sequências repetitivas, cada pessoa tenha um padrão de repetições diferente, o que nos ajuda muito a conseguir identificar se essa pessoa é ou não a culpada da cena do crime. Eu posso, né, ir lá na cena do crime, ver quantas repetições tem no DNA da cena do crime nesse locus do cromossomo 3 e comparar com o número de repetições de um suspeito. Porém, como eu estou analisando um lugarzinho só do genoma humano que tem esse padrão de repetições variável, pode acontecer, por acaso, de duas pessoas, como o indivíduo 3 e o indivíduo 4, terem o mesmo padrão de repetições. Como é que a gente resolve este problema, tá? Porque isso atrapalharia a identificação de um suspeito. Não é essa região do cromossomo 3, ela não é a única região do nosso DNA que apresenta sequências repetitivas. Existem várias outras regiões do DNA que apresentam sequências repetitivas e que varia o número de repetições de pessoa para pessoa. Então, a técnica de DNA fingerprint analisa várias dessas regiões de DNA que têm sequências repetitivas que variam de pessoa para pessoa. A análise de várias dessas regiões deixa praticamente impossível, né, que duas pessoas tenham exatamente o mesmo padrão de repetições. Por isso que a técnica de DNA fingerprint é às vezes chamada de um código de barras pessoal. Esse código de barras é justamente esse número de repetições que nós temos nessas várias regiões diferentes que apresentam essa característica. Então, nesse exemplo dos DNA da cena do crime que eu mostrei no início para vocês, foram analisadas sequências repetitivas de 3 regiões de cromossomos diferentes, no cromossomo 7, no cromossomo 2 e no cromossomo 16. E o que esse exemplo aqui mostra para nós? Vamos dar um zoom aqui para a gente ver. No cromossomo 7 do DNA da cena do crime, num 7 tinha 11 repetições, no outro 7 tinha 9 repetições. Uma outra sequência de DNA repetitiva foi analisada no DNA da cena do crime. Essa sequência fica no cromossomo 2. Num desses cromossomos tinha 8 repetições e no seu homólogo tinha 6. E uma terceira região cromossômica que tem sequências repetitivas que variam de pessoa a pessoa foi analisada. Essa região fica no cromossomo 16. E o DNA da cena do crime, num homólogo tinha 5 repetições e no outro homólogo tinha 2 repetições. Se a gente comparar essas mesmas regiões cromossômicas do DNA do indivíduo A e do DNA do indivíduo B, fica muito óbvio que o padrão de repetições encontrado no indivíduo A é muito diferente daquele encontrado no indivíduo B, que é absolutamente idêntico ao padrão encontrado aqui no DNA da cena do crime. Então, essa análise também deixa muito óbvio, né, que o indivíduo B que tem o DNA igual ao da cena do crime e não individual. Agora, qual que é a relação desse padrão de repetições com esse diagrama das barrinhas? Olha só. Esse diagrama das barrinhas, ele é um experimento que é feito com um gel chamado de gel de agarose. O objetivo desse experimento é separar fragmentos de DNA que tenham diferentes tamanhos. Como é que esse experimento ele funciona? E nesse gel é colocado numa extremidade dele um eletrodo negativo. Na outra extremidade dele é colocado um eletrodo positivo. Esse experimento se vale do fato do DNA ter carga negativa por conta dos seus íons fosfato. E aí o que acontece? Pega-se o DNA, por exemplo, da cena do crime e utiliza-se enzimas de restrição para cortar esse DNA em vários pedaços. E aí o que acontece? Os pedaços que têm mais repetições vão ser pedaços maiores. Os pedaços que têm menos repetições vão ser pedaços menores. E o que acontece? Você pega esses pedaços de DNA que foram fragmentados pela enzima de restrição e coloca eles junto ao eletrodo negativo. Como esses fragmentos de DNA são negativos, eles vão fugir do eletrodo negativo e irão em direção ao eletrodo positivo. Só que os menores, por serem menores, vão fazer isso mais rapidamente. E os maiores, por serem muito grandes, vão fazer isso mais lentamente.
e assim você consegue separar esses diferentes fragmentos de DNA de acordo com o seu tamanho. Logo, essas barrinhas representam exatamente isso. Por isso que o padrão de barrinhas do DNA da cena do crime é idêntico ao padrão de barrinhas do DNA do indivíduo B e diferente daquele encontrado no indivíduo A, porque o padrão de sequência de número de repetições nos cromossomos do indivíduo A é diferente do encontrado no DNA da cena do crime e, obviamente, do DNA do indivíduo B, que é o suspeito. Então, o que eu acho assim, mais importante a gente guardar nesse vídeo? Primeiro, que o DNA utilizado para fazer esses testes não é DNA codificante, e sim um DNA não codificante. Eu não tinha falado isso, inclusive, né? Porque um DNA com sequências repetitivas ele não é codificante, tá? Que são várias regiões que o DNA não codificante utilizado é formado por sequências repetitivas. Ao longo dos nossos cromossomos, a gente tem vários trechos que têm sequências repetitivas que variam no número de repetições de pessoa para pessoa, e é dessa variação que a técnica de DNA fingerprint se utiliza para identificar o DNA de indivíduos, certo, pessoal? Então, é isso!